Se você acompanha a ADUFAL, sabe que a entidade participou ativamente da 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que aconteceu entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro deste ano. A associação esteve presente, inclusive com um stand próprio dentro da Bienal e uma programação super especial, envolvendo atividades culturais, oficinas, atendimentos e momentos de diálogo e reflexão sobre os grandes temas da atualidade. E entre as ações promovidas pela ADUFAL na 11ª Bienal está um dos momentos mais impactantes, que foi a palestra com Breno Altman, que é jornalista, fundador do site Opera Mundi e autor do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Com o tema Faixa de Gaza, Resistência e Direitos Humanos, a palestra foi realizada no dia 4 de novembro no Centro de Convenções e reuniu um grande público para refletir sobre o conflito entre Israel e Palestina e os desafios humanitários envolvidos nessa questão. Esse vai ser um episódio um pouco diferente dos demais, porque dessa vez nós não teremos uma conversa, mas sim um registro de como foi a palestra de Breno Altman. Então, esse episódio vai ser quase como uma boa aula de história. Esse é o 9º episódio do podcast Conversa Docente, e você vai acompanhar os principais trechos da palestra de Breno Altman promovida pela ADUFAL durante a 11ª Bienal do Livro de Alagoas. Eu sou Karina Dantas e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência, à educação e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. O jornalista Breno Altman iniciou a palestra fazendo uma viagem no tempo, para explicar conceitos fundamentais sobre o genocídio na faixa de Gaza, quando começou o conflito, de onde surgiu o sionismo, o que dizem sobre isso e o que de fato é verdade. Nós precisamos entender o início desse processo histórico. Nós precisamos localizar o ovo da serpente. Nós precisamos entender as raízes desse processo. E temos que evitar cair em armadilhas que são estabelecidas pela narrativa do próprio Estado de Israel e dos seus aliados. Quando começou esse conflito? Diz Israel, no dia 7 de outubro de 2023, tudo estava bem até lá. No dia 7 de outubro de 2023, houve uma ação, segundo eles, uma ação terrorista do Hamas, 1.200 judeus foram mortos e, a partir dali, Israel respondeu à ação do Hamas. Isso é verdadeiro? Esse conflito começou no dia 7 de outubro de 2023? Essa é a grande mentira narrativa do Estado de Israel e seus aliados sobre os acontecimentos em Gaza. Esse conflito começou muito tempo antes. Esse conflito, na verdade, começou a ser plantado no final do século XIX, quando surge no interior do judaísmo uma corrente ideológica que é o sionismo. Essa corrente ideológica teve como seu grande patriarca, como seu grande fundador, um cidadão nascido em Budapeste, à época do Império Austro-Húngaro, um cidadão chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl, em 1896, publicou um livro intitulado O Estado Judeu. Herzl, nesse livro, propunha uma solução para um problema muito antigo e dramático, que era a perseguição aos judeus, especialmente na Europa. Herzl propunha, para a proteção dos judeus, criar um Estado de supremacia judaica. Era uma proposta exótica. Por que ela era exótica? É verdade que no século XIX, no século XVIII, no século XIX, nós tivemos importantíssimos movimentos de libertação e criação de Estados nacionais. Como é que esses movimentos aconteciam? Povos e territórios dominados por
potências metropolitanas, se rebelavam contra essas potências metropolitanas, contra essas potências coloniais, para alcançar sua autoemancipação e criar um Estado soberano. Por exemplo, os Estados Unidos, os norte-americanos, se libertaram do jugo colonial britânico em 1776 e estabeleceram o seu direito à autodeterminação, criando os Estados Unidos. O mesmo aconteceu na América Hispânica, com os povos colonizados pela Espanha se libertando nas primeiras décadas do século XIX do jugo colonial espanhol. Aconteceu também no Brasil. Por mais discutível que seja a nossa independência, o Brasil se liberta do jugo colonial português e cria primeiro um império e lá na frente uma república como formas de soberania do povo brasileiro. Povo esse que vivia num determinado território controlado pelo colonialismo português. Quando Herzl propõe a criação do Estado judeu, ele, de alguma maneira, busca comparar com o movimento de libertação nacional desses outros povos. Mas essa é uma comparação falsa, porque os judeus, ao contrário dos norte-americanos, dos brasileiros, das diversas nacionalidades da América Hispânica e assim por diante, os judeus, no final do século XIX, não eram uma nacionalidade. Os judeus não viviam em um território sob jugo colonial. Os judeus tinham sido uma nacionalidade mais de 1.800 anos antes da criação do sionismo. O nome judeu deriva do reino de Judá, por isso judeu, aqueles que pertenciam ao reino de Judá. Esse reino de Judá tinha sido dissolvido muitos e muitos séculos antes do surgimento do movimento sionista. A dissolução do reino de Judá, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70, a derrota das últimas rebeliões judaicas na antiga Canaã, depois rebatizada de Palestina pelo Império Romano, a derrota dessas últimas rebeliões judaicas do século I e II da nossa época, além de uma série de outros processos econômicos e sociais, tinham levado os judeus a se constituírem, nos séculos seguintes, em uma ínfima minoria na antiga Canaã, rebatizada de Palestina. A esmagadora maioria dos judeus migrou para a Europa e para outros continentes. A esmagadora maioria dos judeus se reproduziram como grupo étnico e religioso fora da Palestina. Portanto, não existia mais, no final do século XIX, uma nacionalidade judaica que vivesse num determinado território e que, portanto, teria o direito natural à autodeterminação. Os judeus eram uma etnia e um grupo étnico e parcialmente religioso espalhado por vários continentes, por vários países do mundo. Quando eu digo grupo étnico e parcialmente religioso, é porque os judeus, embora tenham tido uma origem étnica no reino de Judá, embora os judeus, nesse reino de Judá, tenham consolidado uma religião majoritária, os judeus não são todos religiosos. Há muitos judeus seculares, como é o meu caso. Eu venho de uma família de judeus seculares, que não têm vínculos com a religião, mas possuem uma origem étnica. Uma origem étnica não é uma origem racial. Uma origem étnica é uma origem étnico-cultural, porque aí, muitos judeus não são originários do reino de Judá, lá da antiga Canaã. Muitos judeus são frutos de outros grupos étnicos que se converteram ao judaísmo na própria Europa, ou na África, ou na Ásia Menor. Não necessariamente todas as famílias judaicas têm suas raízes em Canaã. Muitas dessas famílias judaicas, elas são descendentes de outros grupos étnicos e religiosos que se converteram ao judaísmo já na Europa ou nesses outros países para os quais os judeus tinham imigrado ou nos quais a religião judaica passou a ter algum peso.
Dando sequência, Breno falou sobre os responsáveis pelo surgimento do sionismo, que definiram a Palestina como o local para construir o Estado de supremacia étnica judaica, através da colonização. O grande financiador do sionismo era um aristocrata, barão Lionel Rothschild, judeu, cuja família havia comprado o título de barão para escapar do antissemitismo no Reino Unido. E Rothschild era, naquele momento, o homem mais rico do mundo, era a família mais rica do mundo no final do século XIX, e Rothschild tinha interesses empresariais no Oriente Médio. Rothschild era o grande explorador de petróleo no Azerbaijão. O Azerbaijão, ao lado dos Estados Unidos, era a principal fonte de petróleo no final do século XIX. O Azerbaijão, se a gente olhasse um mapa, se a gente olhar no mapa, a gente vai reparar isso, ele fica do lado do Irã. E se calculava já naquela época que se havia petróleo no Azerbaijão, também haveria no Irã. E muito provavelmente por todos os territórios árabes contíguos que vinham do Irã até o Mediterrâneo, ou pelo menos até parte desse caminho. Rothschild queria ter um instrumento no Oriente Médio para estar próximo da sua estratégia de ampliação dos negócios. Portanto, criar o Estado judeu no Congo não resolvia o problema do Rothschild. Seria um péssimo investimento. Em Uganda ou Madagascar, também. Mas construir na Palestina, perto das rotas dos seus negócios, isso era essencial. E havia uma terceira razão. O sionismo nasce não apenas com o apoio da burguesia judaica, nasce também com o apoio do principal império da época, que é o Império Britânico. O Império Britânico vivia uma disputa duríssima contra um outro império no Oriente Médio, que é o Império Turco-Otomano. Será uma das razões da Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido ficará de um lado da Primeira Guerra Mundial, aliado à França, ao Império Russo e, a partir de um certo momento, aos Estados Unidos, contra o Império Austro-Húngaro, o Império Prussiano e o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano dominava uma grande área do Oriente e todo o Oriente Médio, com exceção do Irã. O Reino Unido tinha uma preocupação fundamental, que era que o Império Turco-Otomano pudesse tomar a Índia do Reino Unido. Era necessário proteger a Índia. Para proteger a Índia, tinha que enfraquecer o Império Turco-Otomano. E o Reino Unido também tinha interesses petroleiros. E, portanto, essa era uma outra razão pela qual o Reino Unido estaria disposto a apoiar o sionismo, desde que a construção do Estado judeu fosse na Palestina, e não em qualquer outro lugar fora do mapa de interesses estratégicos do Reino Unido. Esses três motivos levam à definição da Palestina como local para construir esse Estado de supremacia étnica judaica. Mas havia um porém. Na Palestina do final do século XIX, os judeus eram uma ínfima minoria. Os judeus, segundo o censo de 1880 do Império Turco-Otomano, os judeus correspondiam a 3% da população local. Em 1897, correspondiam a alguma coisa entre 6% e 8%. Como, então, construir um Estado de supremacia étnica judaica, o Estado judeu, a partir de uma minoria tão ínfima de judeus no território? Só tinha um caminho: o caminho da colonização, o caminho da segregação, da limpeza étnica, no limite, o caminho do genocídio. A população majoritária naquele território, que eram os árabes muçulmanos, que depois seriam chamados de palestinos, a população árabe muçulmana respondia por 85% da demografia local. Essa maioria deveria ser submetida, segregada, expulsa e, se necessário, morta, para que o Estado judeu pudesse exercer a sua soberania sobre aquele território. A autodeterminação reivindicada pelo Estado judeu não era a autorreivindicação
de um suposto povo judeu em seu território. Era a autodeterminação de um fantasioso povo judeu espalhado pelo mundo no território de um outro povo. É por isso que, quando eu fui escolher o título e o subtítulo do meu livro, eu fiz essa escolha: Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Retrato de uma doutrina racista e colonial. Racista, porque a solução que Herzl propunha dar à perseguição aos judeus não era lutar contra o racismo antijudaico, era criar o racismo judaico para se contrapor ou para competir com o racismo antijudaico. Esse era um pilar racista do sionismo. O outro pilar era colonial. A ocupação da Palestina, a colonização da Palestina, para poder estabelecer esse estado de supremacia étnica judaica. Esses são os dois grandes pilares do sionismo. Breno também explicou de forma clara e didática o significado de ser antisionista e a diferença de ser antissemita, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser antisionista não tem nada a ver com ser antissemita, com ser antijudeu. Ser antisionista é combater esta corrente ideológica com suas propostas racistas e coloniais. Ser antijudeu, ser antissemita é outra história, é um crime racial, é um crime racista, a ser condenado como qualquer crime racista. A expressão antissemita nasceu no final do século XIX, mais especificamente em 1867, por autoria de um jornalista alemão antijudeu, que queria dar ares científicos ao ódio antijudaico e ao projeto de setores das elites alemãs de se livrarem dos judeus, expulsando-os da Alemanha. Então ele cria essa expressão antissemita para carimbar a teoria racial antijudaica, que então tinha muito espaço na Alemanha, que teria muito espaço até a metade do século XX, como todos nós sabemos. O jornalista Breno Altman também falou sobre a partilha da Palestina, que foi um plano da ONU em 1947 para dividir o território da Palestina em 2 estados independentes, mas destinando a maior parte para o Estado de Israel e a menor parte para os árabes, que representavam a maior parcela da população que vivia naquela área. O que diz a partilha da Palestina? Vamos dividir a região do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, 53,5% da região para 400 mil judeus, e ali seria constituído o Estado de Israel, e os outros 46,5% para 1,2 milhão de árabes muçulmanos, que ali constituiriam um Estado palestino. Com Jerusalém ficando sob administração internacional pelo seu peso religioso para as 3 grandes religiões monoteístas. Vejam a desproporcionalidade: 53,5% para 400 mil judeus, 46,5% para 1,2 milhão de árabes muçulmanos, que eram a população autóctone da região. Não eram imigrantes que tinham vindo da Europa Oriental ou que tivessem vindo de qualquer outro país. Eram os descendentes das famílias que viviam ali há séculos e séculos. Não houve qualquer consulta à população da Palestina a esse respeito. Nem a ONU tem qualquer direito de dividir o território alheio. Foi um ato de força. Os palestinos e os países árabes, que recentemente vinham conquistando sua independência em relação à colonização britânica e francesa, reagiram contra a partilha da Palestina. Não aceitaram a partilha da Palestina. Consideraram ultrajante a partilha da Palestina. Consideraram que a partilha da Palestina era um roubo territorial a céu aberto. E foram à guerra contra a partilha no exato dia em que é fundado o Estado de Israel, que é fundado de forma ilegal, mesmo à luz da partilha da Palestina. A partilha da Palestina previa um período de 5 anos de transição, com o fim do mandato britânico, para que pudesse haver o que então era chamado da compensação territorial. Porque, evidentemente, que nos 53,5% de territórios destinados
aos judeus, havia muitos palestinos morando. Esses palestinos iam continuar nesse território? Se eles fossem passar para os territórios palestinos, qual a compensação que eles teriam? Então você tinha que cuidar desta compensação. Os sionistas não quiseram saber nada disso. A partilha da Palestina dizia que às 23 horas e 59 minutos, do dia 14 de maio, acabava o mandato colonial britânico, deveria dar lugar a um governo de transição por 5 anos, mas à meia-noite do dia 15 de maio de 1948, a liderança sionista declarou a fundação do Estado de Israel e o governo sobre os 53,5% definidos pela partilha da Palestina. Os palestinos dos países árabes se rebelam contra isso e vão à guerra contra Israel. A guerra iria até março de 49. Quando termina a guerra em março de 49 e é assinado um cessar-fogo, Israel não controlava mais 53,5% do território. Israel controlava 79% do território palestino. Gaza ficou sob a administração provisória do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental sob o controle transitório da Jordânia. E Israel passou a controlar 79% da região. 18 anos depois, em 1967, Israel inicia uma guerra. A Guerra dos 6 Dias, vocês todos devem ter ouvido falar dela, entre 5 e 10 de junho de 1967. Quando termina a Guerra dos 6 Dias, Israel não controlava mais 79% do território, controlava 100% do território palestino, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Além de controlar 100% da Palestina, havia conquistado também a Península do Sinai, egípcia, e as colinas do Golã, Síria. A Península do Sinai foi devolvida para o Egito em 1981, em função do acordo, chamado Acordo de Camp David, de 1979. E as colinas de Golã foram ilegalmente incorporadas por Israel em 1981, jamais foram devolvidas à Síria. Mas o fato relevante para a questão palestina é que desde 1967 Israel consolidou seu poder colonial e militar sobre toda a região, colocando sob seu jugo milhões de palestinos. É isso que ocorre a partir de 1967. E é contra isso que os palestinos sempre se rebelaram. Contra o jugo colonial sionista, que não apenas havia expropriado o território palestino para construir o Estado de supremacia étnica judaica, como também havia violado todas as resoluções internacionais favoráveis à solução dos dois Estados, para que pudesse existir tanto um Estado judaico quanto um Estado palestino, lado a lado, no mesmo território. Todas as resoluções foram violadas pelo regime sionista. O regime sionista foi construindo um verdadeiro sistema de apartheid na Palestina, muito parecido com o da África do Sul entre 1948 e 1990. Quando Israel vence a Primeira Guerra Árabe-Israelense, 48, 49, Israel expulsa cerca de 750 mil palestinos das suas casas e terras sem qualquer tipo de compensação. Essa é a origem dos refugiados palestinos. O palestrante também falou sobre o colonialismo ser a pior forma de dominação de um Estado sobre outros povos. Breno Altman também explicou que na Resolução 3103 da ONU é assegurado aos povos colonizados o direito de todas as formas de luta contra os colonizadores, inclusive a luta armada. E por isso que nós devemos afirmar, como afirmam múltiplas organizações de direitos humanos, que Israel é um regime de apartheid, muito semelhante ao da África do Sul. Aliás, uma coincidência. As leis do apartheid na África do Sul foram criadas em 1948, o mesmo ano de fundação do Estado de Israel. Embora não haja provas de que eles possuem vínculos, os sionistas e os africanos, naquele momento, há essa coincidência, mas nos anos seguintes haveria uma estreita aliança entre os dois regimes de apartheid, enquanto durou o regime de apartheid na África do Sul até o início dos anos 90.
Israel constrói esse sistema de apartheid e mantém a tirania colonial sobre os territórios palestinos. E os palestinos resistem, lutam. Ao longo dos anos vindouros, dos anos seguintes a 1967, os palestinos realizariam várias rebeliões armadas. As mais conhecidas são a primeira intifada, de 1987 a 1993, e a segunda intifada, de 2000 a 2005. São rebeliões anticoloniais. Muitas dos atos dessa rebelião são atos armados, o que é protegido pelo direito internacional. Não são atos terroristas. Esses atos estão protegidos pelo direito internacional. Há uma resolução das Nações Unidas, a Resolução 3103, de 1973, que diz que os povos colonizados têm o direito a todas as formas de luta contra os estados colonizadores, incluindo a luta armada. Porque o colonialismo está proibido pela Carta das Nações Unidas desde a sua publicação em 1945. O colonialismo é descrito pela Carta das Nações Unidas como a pior e mais abjeta forma de dominação de um Estado sobre outros povos. Não há proteção legal para a existência do colonialismo. O colonialismo não tem quaisquer direitos na legislação mundial, porque o colonialismo está proibido. Reivindicar direito de resposta a uma potência colonial é a mesma coisa que reivindicar direito de defesa para um pedófilo ou para um estuprador. O estuprador tem direito de se defender contra a vítima? A vítima conseguiu reagir, pegou um pedaço de pedra e deu na cabeça do estuprador. O estuprador pode dizer, pô, eu tenho direito de reagir. É a mesma coisa com os estados coloniais. Eles não podem se defender enquanto forem estados coloniais, enquanto os povos colonizados têm o direito a todas as formas de luta contra o colonialismo. Isso não sou eu quem diz. Isso está escrito na Resolução 3103 das Nações Unidas, que foi brilhantemente resgatada e explanada pelo embaixador chinês recentemente, quando se reuniu a Corte Internacional de Justiça para debater a denúncia apresentada pela África do Sul de que Israel está cometendo crime de genocídio em Gaza. Chegando ao fim da palestra, Breno Altman reforçou que o dia 7 de outubro de 2023 não pode ser considerado como o início da guerra entre Israel e Palestina, uma vez que diversos massacres efetuados pelo Estado de Israel já vinham ocorrendo muito antes dessa data. Portanto, o 7 de outubro não é início de coisa alguma. O 7 de outubro, gostemos ou não do que foi feito naquela data, consideremos ou não que houve excesso de violência ou descontrole por parte do Hamas, o 7 de outubro é uma resposta a essa história. É uma reação a essa história. Não é o início de coisa alguma. Essa é uma mentira, uma falácia do sionismo. E a resposta do sionismo, a reação palestina do 7 de outubro, é o genocídio, como a gente tem assistido. É da lógica do regime sionista. Porque o regime sionista quer o controle total e não só da Palestina histórica. A Palestina histórica é o objetivo tático do sionismo. Há um outro objetivo, que é o objetivo estratégico de longo prazo, que é a chamada Grande Israel. Eretz Israel. Eretz Israel se refere ao Velho Testamento, ao mítico reino unido de Israel e Judá, que teria existido 1000 anos antes de Cristo. É o tal reino de Davi, Saul, Salomão. Quem aqui já leu a Bíblia ou estudou em livro de história está familiarizado com isso. Quais eram as fronteiras, nos termos de hoje, do Reino Unido de Israel e Judá? Toda a Palestina, toda a Jordânia, todo o Líbano, grande parte do Iraque, parte da Síria, parte da Arábia Saudita, um pouco do Kuwait e parte do Egito. Porque o Reino Unido de Israel e Judá era do rio Tigre, na Mesopotâmia, hoje Iraque,
ao rio Nilo no Egito. Esse é o objetivo estratégico do sionismo. Não há objetivo estratégico para daqui 10, 20 anos. Nós temos que levar sempre em conta que quando nós estamos lidando com culturas muito antigas, o tempo se conta de forma diferente que aqui no Brasil. Chineses, iranianos, judeus contam o tempo à base das centenas de anos, às vezes até dos milhares de anos. Mas o objetivo estratégico do regime sionista é Eretz Israel. Por isso, permanentemente, eles estão em guerra expansionista contra o Líbano, contra a Síria, em nome da sua segurança, em nome da sua proteção, mas basicamente tentando golpear e colocar de joelhos os seus possíveis adversários para asfaltar o caminho para grande Israel. Netanyahu, há poucas semanas atrás, disse isso explicitamente, que o sonho dele é a grande Israel. Por isso que Israel não pode aceitar para valer nenhum acordo. Por isso que não há acordo de paz. Há um acordo de cessar-fogo tão estável quanto uma cadeira que eu tenho lá em casa, que eu já não sento há anos, porque se eu sentar vai cair. É um acordo mambembe que Israel foi obrigado a assinar. As circunstâncias internas nos Estados Unidos, as circunstâncias internacionais, fizeram com que Trump colocasse uma coleira no cachorro. Porque a situação interna nos Estados Unidos obrigou Trump a uma alteração da posição anterior. Ele vinha perdendo apoio da própria direita norte-americana, porque, afinal de contas, ele foi eleito com um discurso de que ele deixaria de ser um fazedor de guerras para ser um construtor da paz, para reduzir o peso no orçamento norte-americano dos dispêndios com guerras no exterior, que não tem relação direta com a população norte-americana, e poder utilizar esses recursos para enfrentar os graves problemas econômicos e sociais dos Estados Unidos. Uma parte importante da direita trumpista pressionava por uma mudança de política. Publicamente, Steve Bannon, Tucker Carlson e outras lideranças da extrema-direita americana dizendo: chega! Qual o sentido de nós sermos aliados incondicionais de Israel? O que isso traz de bom para o povo norte-americano? Qual o nosso interesse com isso? E Donald Trump botou uma focinheira. Num acordo ruim, a construção desse acordo, o arcabouço desse acordo é de um acordo colonial, porque não transfere, não resolve o problema da autodeterminação do povo palestino, coloca os Estados Unidos como uma espécie de tutor do processo posterior à suposta consolidação da paz, mas a curto prazo estabeleceu reivindicações a curto prazo o acordo acata reivindicações da resistência palestina. O fim, no papel, né? O fim do massacre em Gaza, troca de prisioneiros, são as duas principais reivindicações. Mas Israel não suporta esse cessar-fogo. Netanyahu não suporta o cessar-fogo, até porque se ele levar a sério o cessar-fogo, o governo dele cai. Porque a extremíssima direita do governo dele, que são mais alucinados que o próprio Netanyahu, considera que essa é a hora de avançar rumo a Eretz Israel e que os inimigos têm que ser destruídos. Que não é hora de fazer a paz, jamais pode ser aceita a ideia da construção de um Estado palestino e tem que se anexar à faixa de Gaza. Essa é a reivindicação da extremíssima direita do seu governo. E é essa situação na qual nós estamos vivendo. É um momento de instabilidade em que há um cessar-fogo que Israel não respeita, porque a lógica do regime sionista empurra para a guerra expansionista. O jornalista Breno Altman finalizou a palestra na Bienal do Livro de Alagoas, afirmando que a solução da Palestina está diretamente associada ao fim do sionismo. Enquanto existir o regime sionista, não haverá solução na Palestina. Nem para os palestinos, e a essa altura do campeonato, nem para os judeus. Porque é fato que está crescendo o antissemitismo no mundo. Por que está crescendo o antissemitismo no mundo?
Porque a opinião pública mundial considera que os crimes cometidos pelo regime sionista são crimes de responsabilidade de todos os judeus. Porque, afinal de contas, por décadas e décadas, o Estado de Israel, com seus aliados, especialmente os Estados Unidos, difundiram a narrativa de que sionismo e judaísmo são a mesma coisa. E, portanto, a opinião pública mundial, ela olha para os crimes de Israel, tem ódio e nojo dos crimes de Israel e os imputa a todos os judeus. Enquanto existir o regime sionista, não é apenas que os palestinos não terão seu direito à autodeterminação em seu próprio território, é que os judeus do mundo inteiro estarão em perigo. A principal fonte de antissemitismo hoje é a existência do regime sionista. Enquanto existir o regime sionista, não haverá solução de 1 Estado, 2 Estados, 5 Estados, 10 Estados, porque suas características racistas, coloniais, messiânicas, antidemocráticas, impedem, como impediram ao longo da história, qualquer solução para a questão palestina dentro do território da antiga Canaã. E por isso que nós devemos, ao olhar para esse cenário da Palestina, ter claro que a luta contra o regime sionista, ela não é uma luta só dos palestinos. O regime sionista é, hoje, o braço mais cruel, a face mais brutal desse sistema imperialista que existe no mundo inteiro. Não é à toa a identidade da extrema-direita do mundo inteiro com o Estado de Israel. Por isso que eu tenho repetido, e mais uma vez o farei, eu sei que falei a mesma frase do lançamento aqui na UFAL no ano passado, nós temos que levar em conta que a causa palestina é hoje a grande régua moral e geopolítica dos nossos tempos. É a grande régua moral porque é o maior genocídio desde o fim do regime sionista, do regime nazista. De certa maneira, é pior que o genocídio judaico. Porque o genocídio judaico não foi transmitido 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o mundo sabendo o que estava acontecendo. Se soube da extensão do genocídio judaico, do Holocausto, só depois da Segunda Guerra. Só quando o Exército Vermelho libertou os primeiros campos de concentração. Nós estamos sabendo do que está ocorrendo todos os dias e horas, que as imagens chegam até nós. Mas a causa palestina não é apenas a principal régua moral do mundo, é também a principal régua geopolítica. Porque o que está acontecendo na Palestina é um laboratório do que pode acontecer com outros povos. Não há uma certa semelhança do que acontece na Palestina com o que aconteceu na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, há poucos dias? Não há semelhança de métodos, além de armas provenientes da mesma origem, que é a origem israelense? Isso é um laboratório, porque testa a resiliência da humanidade diante do uso da força. Por isso também que a causa palestina é a grande régua geopolítica. A derrota do regime sionista abala um sistema que, em última instância, afeta a todos os povos do mundo. Muito obrigado. E esses foram alguns dos momentos da palestra do jornalista Breno Altman, promovida pela ADUFAL durante a 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Para saber mais sobre as ações da ADUFAL e conferir outros momentos da programação da entidade na Bienal, acesse adufal.org.br e acompanhe a entidade nas redes sociais. No Instagram é @adufal_oficial. O Conversa Docente está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Novos episódios vão ao ar quinzenalmente, sempre às sextas-feiras. Compartilhe esse episódio para que mais pessoas entendam sobre a importância da luta antisionista.
A edição e o roteiro desse episódio é de Vanessa Taide e Karina Dantas. Espero você no próximo Conversa Docente.